Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Amanda Muliterno Domingues Lourenço de Lima e irei ministrar a aula do módulo de controle de qualidade em laboratório de análises clínicas veterinárias, com foco na biossegurança. Mas antes de iniciar a aula, eu gostaria de me apresentar para vocês. Então, eu sou formada em técnico em biotecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu me formei em 2008 e acabei ingressando na licenciatura em Ciências Biológicas no ano de 2007. Em 2008 eu acabei participando do concurso, né, para servidor público federal da Universidade Federal e ingressei como técnica de laboratório. Então eu fiz toda a minha graduação atuando ao mesmo tempo como servidora na universidade. Eu acabei ingressando no laboratório de análises clínicas veterinárias. Eu realizei um mestrado em Educação e Ciências, doutorado em Microbiologia Agrícola e do Ambiente, fiz 2 cursos de pós-graduação, um em Microbiologia Clínica e outro no Diagnóstico de Doenças Infecciosas e Genéticas, e fiz 2 pós-doutorados, um em Farmacologia Terapêutica e um em Bioquímica. Atualmente eu sou servidora da Central Analítica Multiusuário do Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Mas por que né, convidaram uma bióloga, né, para conversar com você sobre o controle de qualidade, né, em laboratórios clínicos veterinários. Então, como eu falei para vocês, eu ingressei na universidade como servidora em 2008, acabei atuando no laboratório de análises clínicas veterinárias e naquele tempo, muitos dos procedimentos que a gente utilizava no laboratório, eles eram implementados a partir de procedimentos adotados na clínica humana, né? Então não se existia automação dedicada a análises clínicas veterinárias, nós fazíamos muitas contagens manuais, eram procedimentos bastante manuais, né? Então não havia ainda um programa de controle de qualidade voltado para laboratórios veterinários, né? Nesse tempo, ali em 2008, até 2013, que foi quando eu atuei no laboratório, a gente acabou indo buscar ferramentas junto à Sociedade Brasileira de Análises Clínicas que promoviam cursos voltados para o controle de qualidade. Então, eu participei de diversos cursos promovidos pela SBAC, tentando trazer algumas dessas ferramentas que eram utilizadas em laboratórios clínicos humanos para nossa realidade, que era laboratórios clínicos veterinários. Então, nessa primeira aula, eu vou introduzir alguns conceitos voltados para o fundamento do controle de qualidade laboratorial aplicado a análises clínicas veterinárias. Então, o objetivo dessa primeira aula é estabelecer as bases conceituais que sustentam toda a prática laboratorial veterinária. Mas antes da gente falar em ferramentas estatísticas, em gráficos de controle, em normas, enfim, no controle de qualidade que vocês vão fazer no laboratório de vocês, é preciso que a gente entenda algo fundamental, que é por que o controle de qualidade é indispensável na medicina veterinária. Mas antes disso, a gente precisa entender qual é a importância do laboratório de análises clínicas veterinárias. O que está em jogo quando a gente libera um resultado? Quem é impactado por um erro laboratorial? E qual é de fato o papel do laboratório na decisão clínica? Então, o laboratório de análises clínicas, ele é o pilar do diagnóstico veterinário. Ele é um dos pilares. Isso porque o que significa? O laboratório ele está ali para oferecer o suporte objetivo à decisão clínica. Ele está ali para dar suporte ao médico veterinário que atua na clínica. Ele é indispensável para a confirmação dos diagnósticos. Além disso, ele auxilia no diagnóstico diferencial. Isso porque quando se recebe um paciente que tem algumas características, como febre, diarreia, anemia, esses sinais clínicos eles podem estar relacionados com diversos tipos de enfermidades. Então,
o laboratório de análises clínicas ele vai atuar no sentido de auxiliar no diagnóstico diferencial, ou seja, auxiliar a fechar o quadro clínico deste paciente, a gente chegar de fato a qual é a enfermidade que está acometendo o nosso paciente. Ele permite também o monitoramento terapêutico, ou seja, a gente consegue avaliar o início antes do tratamento, o início do tratamento e ao longo de todo o tratamento para a gente verificar se esse tratamento foi efetivo dentro do nosso quadro, dentro do quadro desse paciente. Então, ele permite o acompanhamento desse paciente ao longo do tratamento. E ele contribui também para a avaliação prognóstica. Hoje se acredita que mais de 60% a 70% das decisões clínicas em medicina veterinária, eles são influenciados pelos exames laboratoriais, ou seja, o laboratório de análises clínicas, ele tem uma função fundamental no diagnóstico, no monitoramento e na avaliação prognóstica dos pacientes veterinários. Agora, o que acontece se um resultado estiver errado? Quem que vai ser impactado por esse resultado inadequado? O animal, o tutor, o médico veterinário, clínico, né, veterinário, ou a instituição? Quem é o responsável por esse erro? Quem vai ser impactado? Então, eu trouxe essas questões para mostrar para vocês que o Laboratório de Análises Clínicas Veterinárias, Laboratório em Patologia Clínica, ele tem uma missão central, que é assegurar que os resultados produzidos, eles reflitam de forma fidedigna e consistente a situação clínica apresentada pelos pacientes, garantindo que não representem alguma interferência no processo e possam contribuir para as decisões do clínico veterinário. Ou seja, de forma resumida, o laboratório tem a missão de assegurar que os resultados produzidos, eles reflitam a biologia, a fisiologia do meu paciente. Mas o laboratório, ele não funciona de forma isolada, né? Existe uma interface essencial que é construída entre o patologista clínico e o médico veterinário que está atuando na clínica. Então, essa interface laboratorial clínica, ela é uma interface que ela tem que ser construída com base na comunicação efetiva entre o patologista e o clínico veterinário. Eu sei que isso pode ser algo bastante difícil, né, dependendo da instituição, mas é algo que tem que ser construído pensando principalmente no nosso paciente. O resultado, ele não é um diagnóstico isolado, né? O meu resultado laboratorial não é um diagnóstico isolado. E o meu diagnóstico clínico também não vai predizer qual é a situação biológica e fisiológica do meu paciente. Então, tem que haver esse trabalho colaborativo e essa comunicação efetiva. Sem que eu saiba os sinais clínicos de um paciente relacionados à idade, ao uso de medicamentos, o consumo de água, desidratação, eu não tenho como receber a amostra e liberar um resultado. Então, eu preciso dessas informações relacionadas ao meu paciente. Qual é a idade, qual é o sexo, qual é a raça, qual é o quadro clínico, né, com a suspeita do clínico veterinário. Da mesma forma em que o clínico veterinário, ao receber um laudo laboratorial, ele não tem como determinar ao que está relacionado uma redução de hematócrito, ao que está relacionado um aumento de hemólise, ao que está relacionado um aumento de ALT e AST. Então, tem que haver essa comunicação entre as duas áreas, né? Tem que haver essa interpretação integrada, dependendo desse contexto relacionado à espécie, à idade, à raça, manejo, no caso de animais de grande porte, produção, né? E aí eu trouxe como exemplo, né? Um hematócrito reduzido, ele define, ele significa automaticamente uma anemia? Isso depende, né? Depende de qual espécie, se existe desidratação associada, se
Pode ser um erro pré-analítico, né, em relação à coleta, né, uma hemólise, enfim. Houve hemólise na amostra, o tubo de coleta foi adequado, eu usei o EDTA, eu usei o citrato, eu usei heparina, qual foi o tubo que eu escolhi, né, para realizar essa análise do meu hematócrito? Então, todas essas questões relacionadas à análise laboratorial, elas têm que ser consideradas. Uma das grandes dificuldades do laboratório de análises clínicas veterinárias é que o laboratório ele atua em múltiplos contextos, né? Diferente da clínica humana, que a gente está falando de uma única espécie, né? A gente, no laboratório de análises clínicas veterinárias, a gente está atuando em diversos contextos, com diversas espécies, né? Nós temos ali a clínica de pequenos animais, que normalmente é onde o laboratório de análises clínicas mais vai atuar, né? Onde tem grande importância atualmente, né? Em função do aumento, né, de pets, né? Mas a gente também pode atuar na clínica de grandes animais, né? Na medicina de produção, né? No controle de rebanhos, também na medicina de animais silvestres, e essa é a grande dificuldade, porque aqui nós temos uma infinidade de espécies, né? Nós temos desde roedores, anfíbios, répteis, enfim, que têm células diferentes e têm valores de referência diferentes para cada uma das espécies, então é muito complexo trabalhar com a análise laboratorial da medicina de animais silvestres. Nós temos a questão da sanidade animal, né, dentro do controle de zoonoses. Então, o laboratório de análises clínicas veterinárias, ele tem uma complexidade muito maior e uma importância fundamental a nível de saúde pública e ambiental. E aqui é o ponto fundamental, né? Na medicina veterinária, como se trabalha com múltiplas espécies, significa que há uma maior variabilidade biológica, uma maior complexidade e uma maior necessidade de controle de qualidade diferente da medicina humana, em que a gente lida, né, em que a gente trabalha com uma única espécie. Então a variabilidade aqui, ela não é uma exceção, ela é uma regra. E por isso que é fundamental se ter um controle de qualidade adequado dentro da medicina veterinária. Agora vamos pensar nos impactos de um erro laboratorial. Então, quais são os impactos desse erro, né? O atraso no diagnóstico. Bom, vamos pensar numa situação em que entra um paciente em uma emergência, né? E que ele tem a necessidade de fazer uma cirurgia urgente, né? A gente necessita fazer um exame, se coleta amostra de sangue e se inicia a análise. E que no meio dessa análise ocorre um erro laboratorial, né? Perda da amostra, troca da identificação, enfim, e aí se libera um resultado que não fecha com o quadro clínico do paciente. E aí se há necessidade de repetir o exame todo do zero. Imagina que nas situações de urgência e emergência ocorre um atraso na entrada da cirurgia. O paciente vai ter que entrar na cirurgia independente do resultado, né? E pensem que, por exemplo, ele precisa de uma bolsa de sangue no meio dessa cirurgia. Qual o impacto disso, né? É uma cirurgia, é uma emergência. Então, há necessidade de realizar o exame da forma mais rápido possível nesses casos, de forma a não se cometer nenhum tipo de erro, né? Ou, por exemplo, qual o impacto do erro laboratorial num tratamento inadequado? Eu faço um antibiograma, meu disco de antibiograma não tem controle de lote, né? Já está vencido. E aí eu acabo tratando com antibiótico que não é adequado, né, ao quadro clínico do meu paciente. Qual o impacto disso, né? Pode levar também à eutanásia indevida, né? Por exemplo, um exame laboratorial que indica lá um quadro do paciente que é necessária eutanásia. E na verdade foi uma troca de amostra, né? E aí, né? Em que situação fica, por exemplo, o meu tutor, né? O tutor desse paciente, né? Uso incorreto de antimicrobianos. Bom, já usei ali como exemplo do tratamento inadequado, né? O uso incorreto de antimicrobianos pode levar à seleção, né, de micro-organismos, a seleção de resistência antimicrobiana, né? Risco biológico à equipe.
Bom, se eu não utilizo uma luva e estou fazendo lá um esfregaço e não tem lá na descrição que a suspeita é leptospirose, né? Qual o risco para minha equipe disso, né? E, por fim, a perda da credibilidade profissional, né? Então, se o laboratório influencia diretamente nas decisões clínicas, ele precisa ser tecnicamente confiável e biologicamente seguro. Isso porque o erro laboratorial ele pode levar tanto um problema no diagnóstico e no tratamento do meu paciente, né, e ao atraso desse diagnóstico, desse tratamento, quanto ele pode levar também, para o outro lado, um risco para a saúde da equipe que está trabalhando e atuando no meu laboratório. Então, o erro laboratorial, ele atua de uma forma bastante complexa dentro da minha rotina no laboratório. E o meu erro, ele pode também levar ao impacto econômico e sanitário. Isso porque o laboratório de análises clínicas, ele também atua na sanidade animal, né? E em animais de produção, né? E em rebanhos, os impactos são muito significativos. Isso pode levar a perdas econômicas bastante grandes, retrabalho, desperdício, riscos à saúde pública, especialmente quando a gente fala em zoonoses, né, e falsos negativos, em doenças zoonóticas, que podem levar as pessoas e o ambiente ao risco, né? Por isso que a gente fala que o controle de qualidade ele não é o custo, ele não tem que ser levado em consideração em relação ao custo. O controle de qualidade é saúde, ele é segurança, é prevenção de perdas e é responsabilidade técnica, né? Então, por isso que é importante a gente levar em consideração que o controle de qualidade ele não opera apenas dentro da rotina laboratorial, ele também vai para macros ambientes, né? Para dentro da produção, para dentro de animais, quando a gente pensa em animais de rebanho, né? Ele está para além disso. A gente deve pensar em questões relacionadas. E aí eu trouxe para vocês um exemplo do que acontece quando o erro, né, laboratorial ele impacta economicamente, tá? Então, uma clínica veterinária é condenada por falha no diagnóstico, tá? Essa é uma notícia do Mato Grosso do Sul, tá? Então, uma clínica veterinária situada na Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, ela foi condenada a indenizar a tutora de uma cachorrinha, né, por danos materiais e morais, né, após falhas no diagnóstico e no tratamento levarem o animal ao óbito, tá? Então, a decisão ali do juiz levou ao pagamento de R$ 13.796 por danos morais, né, e sofrimento da tutora. Tá? Essa é uma notícia do ano passado. Então, o que aconteceu com esse animal, né? Então, a tutora contratou um plano de saúde para sua cachorra em setembro de 2020 e, após exames preliminares terem descartado leishmaniose na ocasião, o animal começou a apresentar sinais de enfermidade, como dificuldade de locomoção e inapetência, tá? Em janeiro de 2021. O médico veterinário responsável pela clínica, sem considerar a hipótese de leishmaniose, ele optou por tratar o caso como uma possível doença do carrapato, tá? Esse animal não teve melhora significativa. A cachorrinha, então, ela foi submetida a uma cirurgia onde se colocaram placas de metal nas patas traseiras e ela não melhorava. Então, o que aconteceu? A tutora levou para uma segunda opinião médica que constatou o diagnóstico de leishmaniose, tá? E aí eles tiveram que fazer uma nova abordagem terapêutica. Embora tenha melhorado um pouco o quadro depois desse tratamento adequado, né? Depois do diagnóstico de leishmaniose, eles consideraram uma nova intervenção terapêutica para retirada das placas, mas a cachorrinha teve uma parada cardiorrespiratória no meio da cirurgia e acabou indo a óbito, né? Então, eu quero que vocês pensem aqui como o erro laboratorial, um erro no diagnóstico, por exemplo, de leishmaniose e o tratamento para outro quadro clínico, né, para outra enfermidade, acabou levando ao óbito e levando, né, sim,
há um impacto econômico, uma vez que, né, o médico veterinário, a clínica veterinária, ele teve que pagar a indenização para essa tutora, né? Fora a questão da responsabilidade da clínica veterinária. Bom, mas até o ano de 2020 não se tinha claro qual era a responsabilidade técnica dos laboratórios de análises clínicas veterinárias. Então, como eu comentei com vocês, eu comecei a atuar no laboratório de análises clínicas em 2008, né? Na época não se tinha uma legislação clara sobre qual era a atuação dos laboratórios de análises clínicas veterinárias. Então, até aquele momento, muitos laboratórios clínicos humanos conseguiam realizar exames clínicos veterinários, né? Por quê? Porque eles dispunham de equipamentos, eles dispunham de conhecimento, mas eles não tinham em consideração aquela variabilidade biológica que a gente estava conversando, né? E muitos profissionais poderiam fazer exames laboratoriais de análises clínicas veterinárias, né? Embora alguns laboratórios até contratassem médicos veterinários, não havia uma obrigatoriedade disso. Só que tudo isso mudou a partir do ano de 2020, quando a resolução 1374 ela dispõe sobre a questão da responsabilidade técnica das atividades clínico-laboratoriais, estrutura e funcionamento dos laboratórios clínicos de diagnóstico veterinário, postos de coleta, laboratórios de patologia veterinária e da outras providências. Isso porque, até essa legislação, também tinham muitos laboratórios que atuavam, por exemplo, na garagem de uma casa, né? Tinha lá um microscópio, uma centrífuga e se fazia um exame laboratorial sem ter muito controle do que acontecia, né? Principalmente assim no interior, né? Onde tinham poucos recursos, enfim. A partir disso, dessa resolução, ela determinou a questão da responsabilidade técnica de quem iria atuar no laboratório veterinário e como seria a estrutura desses laboratórios, né? Então, essa é uma resolução bem interessante de se ler na íntegra, eu posso até deixar para vocês no Moodle, porque ela dispõe de toda a questão relacionada a essas questões que a gente está discutindo, tá? Então, o que ela vai dizer, né? O que o laboratório de clínicas, laboratório de análises clínicas veterinárias, onde ele vai atuar, né? O que ele é? Então, ele é uma entidade pública ou privada, ou setores dessas entidades, onde se realizam exames laboratoriais em amostras provenientes de animais, abrangendo os serviços. E aí vem uma infinidade de serviços, né? Vamos lá. Hematologia, bioquímica, citologia, parasitologia, bacteriologia, micologia, virologia, imunologia, toxicologia, genética, biologia molecular, testes funcionais e hormonais, sorodiagnósticos, análise de sêmen, urinálise, análise e multiplicação de proteínas priônicas, além de demais exames essenciais ao diagnóstico e emissão de laudo médico veterinário, ofertados isoladamente ou em conjuntos, com o objetivo de confirmar, estabelecer e complementar o diagnóstico clínico veterinário e a sanidade dos animais e para ações de defesa sanitária animal. Então, a partir dessa legislação, a responsabilidade técnica é do médico veterinário, precisa ter o seu CRMV, né? Ele é o responsável técnico, porque até então qualquer outro profissional poderia laudar esse exame. E a partir daqui tornou obrigatório a responsabilidade técnica do médico veterinário. Há muito se lutava por essa legislação, há muito tempo, né? Então, foi uma conquista, né, a partir de 2020. Eu lembro que eu dei essa primeira aula em 2021, né, a legislação ainda estava bastante recente e foi uma vitória, assim, uma conquista, né? E aí eu trago para vocês um conceito sobre controle de qualidade laboratorial, que muito provavelmente vocês já tiveram aula do professor Anderson, já sabem o que é o controle de qualidade laboratorial, mas é apenas para a gente contextualizar, né, dentro da medicina veterinária, né? Então, o controle de qualidade ele é um conjunto de procedimentos sistemáticos destinados a garantir que produtos ou serviços atendam padrões pré-estabelecidos e normas. Então, nos laboratórios, o controle de qualidade é destinado a assegurar que os resultados sejam
precisos, exatos, reprodutíveis e confiáveis, né? O objetivo principal do controle de qualidade laboratorial é garantir que o resultado liberado represente fielmente a condição biológica do animal, auxiliando no tratamento e no diagnóstico clínico da enfermidade desse meu animal, tá? E aí eu trouxe para vocês a questão relacionada à evolução histórica do controle de qualidade na patologia veterinária. Então, o controle de qualidade, na verdade, ele surgiu lá na década de 20 e 50, né, próximo à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, a partir de um cientista, né, que se chama Walter Schwartz, né? Ele acabou desenvolvendo gráficos de controle, principalmente voltados para a indústria armamentista, porque imaginem que naquele tempo a gente precisava fazer muitas peças para armamentos, enfim, essas peças elas deviam estar em conformidade porque podiam levar à morte, né, de quem operava esses armamentos, enfim. E acabou sendo utilizado também na indústria para várias outras aplicações, né? Então, esse pesquisador ele foi responsável pelo controle estatístico, foi a partir daí que a estatística acabou a integrar os processos industriais, né? E ali na década de 50 e 70 foi que esses gráficos de controle e esses controles estatísticos, eles foram aplicados na clínica humana, no controle de qualidade para laboratórios clínicos humanos. Se a gente for pensar, isso é bastante recente ainda, né? A gente está falando ali na década de 70, né? A partir desse momento que foi estabelecido, então, controles internos e a padronização analítica dos exames para a medicina humana, né? No final desse período, ali no final da década de 70, é que iniciou os programas de comparação interlaboratorial, os ensaios interlaboratoriais, né? E nessa época, mais ou menos, os laboratórios veterinários, como ainda não tinham programas de comparação interlaboratorial, ainda não tinham valores de referência, não dispunham de equipamentos voltados para as espécies, né, específicos para cada uma das espécies, os laboratórios veterinários acabavam utilizando adaptações desses métodos humanos para medicina veterinária, né? Em 70, ali na década de 70 e 90, houve o que a gente chama de uma expansão da patologia veterinária. Isso porque foi dada uma maior importância para as análises clínicas, né, para as análises de patologia veterinária, em função principalmente de animais de produção, né, e do aumento de animais de pequeno porte, né, dentro das famílias, né, então se começou a ter uma maior importância, né. E aí se iniciou então o desenvolvimento da padronização de métodos hematológicos específicos para a veterinária, considerando a diversidade de espécies, né, e o desenvolvimento de intervalos de referência para cada espécie, né? E aqui também surgiu os primeiros controles específicos voltados para animais, tá? Na década de 90 e 2010, e aí aqui é onde eu entrei no laboratório, entrei em 2008, né? Que se começou a pensar na qualidade laboratorial veterinária. Foi a partir daí, né? Porque até então a gente adotava controles de qualidade emprestados da medicina humana, né? Então, a partir dessa época é que as empresas começaram a desenvolver equipamentos e automação e analisadores específicos para as análises clínicas veterinárias, né? Nessa época também surgiram os primeiros programas de ensaio de proficiência veterinária, então a Controlab surgiu mais ou menos nessa década, né, nesse período, né, considerando então essa alta variabilidade biológica entre as espécies, tá? Entre 2010 e 2020, com o surgimento de grandes zoonoses, por exemplo, Covid-19, né, a gripe aviária, enfim, uma infinidade de zoonoses que tiveram um impacto mundial muito grande, né, é que começou a iniciar a gestão da qualidade, se teve mais importância para as questões voltadas para a gestão da qualidade e One Health, né? O que vem a ser o One Health? É quando a gente olha de forma integrada para a saúde
animal, humana e ambiental. Eu acredito que o Covid-19, né, a gripe aviária, enfim, várias pandemias, né, e endemias acabaram surgindo aqui e trazendo a importância de se olhar integralmente para as coisas de forma alinhada, né, de forma integrada, né. Então, a partir daqui é que surgiram os sistemas de gestão de qualidade, né, as normas internacionais, as ISO, né, que muito eram utilizadas por empresas privadas, industriais, enfim, acabaram sendo incorporadas para laboratórios clínicos, humanos e veterinários, né? E a partir desse período, entre 90 e 2020, é que começou a surgir uma maior preocupação com a biossegurança e o monitoramento de zoonoses emergentes, né? Bom, e o que a gente tem de 2020 para cá, né? Para a atualidade, né? A gente trabalha com uma infinidade de número de dados quando a gente trabalha com controle de qualidade, dependendo do tamanho do laboratório, é uma infinidade de dados mesmo, né? Que é difícil de se fazer o controle de qualidade nos laboratórios. Com o surgimento da inteligência artificial e do machine learning, né, o aprendizado por máquinas, houve a possibilidade da detecção automática de um grande volume de dados, né, e da predição do desempenho dos equipamentos, né? Então, a inteligência artificial e o aprendizado de máquinas surgiram agora na atualidade para auxiliar os médicos veterinários no controle de qualidade e na gestão laboratorial, né? Então, eu trago aqui, já quase finalizando essa aula, né, do porquê que o controle de qualidade ainda é mais desafiador na medicina veterinária do que na medicina humana. Como a gente já conversou ao longo da aula, a medicina veterinária ela tem uma maior variabilidade biológica, né? Múltiplas espécies animais que possuem diferenças fisiológicas bastante importantes, né? Eles a ausência de intervalos de referência universais. Eu lembro que na época que eu trabalhava no laboratório, a gente utilizava livros americanos para determinação de intervalos de referência, né? Atualmente já tem uma mudança de pensamento, porque se a gente for pensar em animais que estão em um outro local, eles têm uma predisposição a uma fisiologia, a alimentação, enfim, que são bastante diversas os animais que a gente tem aqui na América Latina, né, no sul do Equador. Então, é importante que a gente determine intervalos de referência específicos dentro da nossa rotina laboratorial, né? Na época a gente utilizava livros americanos porque era o que a gente tinha, né? Atualmente já existem intervalos de referência que são para cada espécie, considerando a localidade, né? O local onde esses animais estão inseridos, né? A gente também fala sobre uma diversidade de matrizes biológicas, isso porque o sangue, por exemplo, na medicina humana, ele é de uma única espécie, né? Quando a gente vai falar de múltiplas espécies, por exemplo, animais silvestres, a gente sabe que há uma diferença bastante importante dependendo do tipo de animal que a gente está falando, né? Dentro dos animais silvestres. Então, tem uma diversidade de matrizes biológicas bastante grande, além de atuação desses laboratórios, né? Aplicações práticas desses laboratórios. Então, o laboratório veterinário ele atua na hematologia, na hemoterapia, na citologia, na bioquímica, parasitologia, microbiologia, diagnóstico de zoonose, biologia molecular. E para cada uma dessas aplicações práticas, nós temos uma matriz biológica distinta. Então, assim, além disso, nós temos espécies distintas para cada uma dessas matrizes dentro dessa aplicação prática, dentro dessa realidade. Então, a complexidade, o desafio da medicina veterinária, ela se torna muito maior em função disso, né? Além disso, nós temos a questão práticas da rotina veterinária, né? Que são as coletas de campo. Então, por exemplo, na medicina humana, os pacientes vão até um posto de coleta, fazem a coleta da sua amostra, vão embora, recebem seu resultado pela internet, enfim. Quando a gente fala de medicina veterinária, vocês pensem, por exemplo, em questão de grandes animais, né? Da medicina de grandes animais. A gente está no campo coletando a amostra, né? E a gente precisa de uma centrífuga no campo, né?
E dependendo do lugar onde se está, da temperatura, né, o inverno muito rigoroso ou o verão muito quente, né? Por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos cidades que no mesmo dia oscila a temperatura, né, de quase 30 graus, né? Então, a gente está falando de questões de temperatura. Aí a gente está no meio de um campo e precisa transportar essas amostras para o meu laboratório. E aí eu não tenho uma câmara de refrigeração, né? Então, transporte inadequado, né? Ou, por exemplo, a gente faz a coleta numa clínica, manda um motoboy levar a nossa amostra, mas é um motoboy aquele que leva a amostra de dia, leva a pizza de noite na mesma caixa, né, de transporte. Então, essas questões todas é para a gente refletir o como é mais desafiador trabalhar com análises clínicas veterinárias, tá? Então, a gente tem uma questão relacionada à variabilidade pré-analítica bastante elevada, né? Isso porque a gente está falando de coleta em campo, a gente está falando em clínicas veterinárias, a gente está falando no laboratório, que às vezes não estão no mesmo espaço, né? O estresse de contenção dos animais, a gente sabe que dependendo do animal, que é bastante estressado, isso acaba liberando cortisol, acaba interferindo no resultado do meu exame, né? Equipamentos desenvolvidos especificamente para humanos, né, que acabam sendo utilizados para medicina veterinária, hoje a realidade é um pouco diferente, né? Nós já temos equipamentos voltados para a medicina veterinária. Mas esses todos em conjunto são desafios práticos do dia a dia da rotina laboratorial veterinária, né? Então, por fim, eu trago algumas questões que vão nos ajudar ao longo de todas as aulas, né, na discussão, nas reflexões, ao longo de todas as aulas, tá? Então, o quanto confiamos nos resultados que liberamos, né? Bom, eu confio no resultado porque fui eu que liberei. Mas será que meu equipamento ele estava calibrado? Quando foi a última calibração? Será que no momento da coleta essa minha amostra estava adequada? Será que ela foi coletada no tubo adequado? Né? O quanto eu confio no resultado que eu estou liberando, considerando todos os interferentes de toda a minha análise, né? Nós estamos apenas realizando exames ou garantindo decisões clínicas seguras? Bom, eu recebo lá amostras de 20 pacientes, né? E eu tô ali fazendo o meu hemograma, né? Sentar no microscópio sem parar, analisando amostra, né? Eu tô só fazendo esses exames ou, ao fazer esses exames, eu faço ensaios dentro do meu laboratório, ensaios com os colegas que também realizam exames, que também leem hemogramas, para a gente ver se a análise que eu estou realizando no meu hemograma é o mesmo que o meu colega ao meu lado também está realizando, né? O quanto isso impacta na decisão clínica veterinária, o quanto isso impacta na decisão de tratamento do meu paciente, né? A gente está monitorando o processo ou a gente está apenas reagindo ao erro? Bom, veio uma amostra inadequada, eu vou lá e recoleto o meu paciente, né? Ou fiz todo o meu exame e identifiquei que teve um erro na identificação e vou lá e repito o exame, e aí sim com a amostra coletada de forma adequada, né? Um resultado incoerente, ele deve ser liberado automaticamente? Ou seja, eu tenho agora sistemas de liberação de resultado, né? Às vezes até ao lado do computador que eu estou realizando ali meu hemograma. Leio meu hemograma, já boto no sistema e já vai automaticamente para o clínico veterinário, né? E aí eu me dei conta que ao ler meu hemograma eu acabei digitando errado ali um valor, né? Será que esse resultado liberado de forma automática, qual o impacto disso, né, para o clínico veterinário, para o paciente, enfim, né? Um equipamento calibrado, ele garante o resultado correto? Só eu ter lá meu equipamento calibrado bonitinho, pego o laudo que eu recebi, boto na gavetinha, não, mas eu faço a calibração das minhas micropipetas uma vez por ano. Mas eu recebo o laudo da calibração e, pum, boto na minha gaveta ali. Será que o erro que vem nessa calibração, ele está sendo adaptado para a minha micropipeta? Ele está sendo usado na minha rotina laboratorial? Eu considero isso no momento de pipetar? O laboratório, ele é apenas um executor técnico ou ele é o corresponsável pela decisão clínica? Ai, essa é difícil, né? Será que a gente só, o laboratório onde eu atuo, ele só
elabora laudo, ele só faz o exame ou ele também é responsável, ele é corresponsável pela decisão clínica, por exemplo, de uma eutanásia que foi realizada de forma inadequada, né? Ou, por exemplo, naquele caso que a gente falou ali, daquela cachorrinha, né? O laboratório não diagnosticou lá a leishmaniose. Será que ele é corresponsável, né? Até que ponto o patologista clínico deve interferir na interpretação, né? O quanto o laboratorista, né? O quanto o médico que atua ali no laboratório pode interferir na decisão clínica, na interpretação, né? De um diagnóstico. Eu trago essas questões justamente para a gente refletir e pensar, porque eu garanto que dessas 7 questões, com certeza, pelo menos umas 4 ou 5 vocês já se depararam no laboratório, já se questionaram, né? E essas questões vão nortear todas as nossas aulas. Então, como conclusões dessa primeira aula, né, desses fundamentos que a gente discutiu, é importante a gente lembrar que na medicina veterinária, então, como a gente já discutiu, a variabilidade é regra, ela não é exceção. É isso que torna mais complexas as análises clínicas veterinárias. É por isso que a gente precisa de um controle de qualidade maior, né, em função de toda essa variabilidade. Quanto maior a diversidade biológica, maior é o desafio no controle de qualidade, né? O laboratório ele é parte essencial na decisão clínica veterinária, ou seja, sem um laboratório não é possível fechar um quadro clínico de um paciente, né? Dependendo do caso. Então é fundamental que o laboratório atue de forma integrada com a clínica veterinária, né? E a confiabilidade do diagnóstico, ele depende do controle de qualidade, né? Diagnósticos seguros, eles começam em laboratórios seguros, né? Sem o controle de qualidade, não há resultado confiável. Então, dessa forma, eu encerro minha primeira aula e me coloco à disposição para qualquer dúvida que possa surgir. Obrigada, até a próxima!